Olá, esse é o episódio 34 e a gente vai terminar o capítulo 5 e vamos também terminar a história da cura da filha de Jairo, que a gente começou 2 episódios atrás. Então, se você não viu, eu te aconselho a voltar aí os episódios. Hoje a gente vai falar dos versículos 35 até o versículo 43. E bom, Jesus está a caminho da casa de Jairo, onde a filha dele está à beira da morte. Lembra que no episódio de ontem ele parou por causa da mulher com fluxo de sangue que tocou a veste dele e foi curada, certo? Pois é, com isso, digamos assim, que Jesus se atrasou para a cura da filha de Jairo. Então, quando ele estava indo para a casa de Jairo, uma pessoa para eles, né, vem da casa de Jairo, para Jesus, os discípulos e Jairo e toda a multidão e fala: nem adianta mais incomodar o mestre, porque a menina está morta. O que eu acho legal é que Jesus não dá nem tempo de Jairo responder, porque eu acho que eu entenderia, provavelmente eu reagiria dessa forma, de tipo, poxa, tá vendo? Você parou para curar aquela mulher que nem era urgente e agora minha filha morreu. Jesus só vira para ele e fala: não temas, crê somente. Quando a gente está falando sobre o reino de Deus, Deus nos convida para viver sempre nesse limite, nessa tensão entre aquilo que a gente quer ou que a gente imagina ser possível e as coisas que Deus realmente pode fazer pela gente. Pode ter certeza que Deus, ele supera as nossas expectativas toda vez. Eles continuam então a caminho da casa de Jairo e quando chega lá, as pessoas estão chorando, aquelas pessoas que estavam ali eram contratadas para chorar, elas não eram familiares, os familiares provavelmente estavam dentro da casa. E Jesus então vê o alvoroço, vê aquelas pessoas chorando e Jesus pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? Ele fala: a criança não está morta, mas dorme. Preste atenção, Jesus não está falando que a menina não está morta de verdade, que ela não morrido, mas que ela está só tirando uma soneca. Não. É que a Bíblia, você vai ver isso em diversos versos da Bíblia. Se você quiser algum desses versos, me manda uma mensagem, faz um comentário que eu posso mandar. Fala que a morte é como um sono. Por que a morte é como um sono na Bíblia? Porque você não tem consciência de nada, você não se mexe, você não pensa, você não vê, você não faz nada. Você está simplesmente dormindo um sono profundo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que com a volta de Jesus, com a segunda vinda de Jesus, ele vai ressuscitar todas as pessoas. Nem todo mundo vai ressuscitar ao mesmo tempo, mas em algum momento todo mundo vai ser ressuscitado. Então por isso que é um sono, não é, digamos assim, a morte eterna, a morte que morrido, mas é uma morrido no sentido de que você nunca mais vai acordar. Você vai acordar quando Jesus voltar. Só que é sim uma morte no sentido de que você não tem consciência, você não sabe o que está acontecendo. Então a menina estava morta, o que a gente chama de morta hoje, né? E Jesus, então, ele pede só para Jairo e a esposa, a mãe da menina, e 3 dos seus discípulos entrarem na casa, que é Pedro, Tiago e João. Só essas 5 pessoas mais Jesus entram na casa. E Jesus então ressuscita a menina. Por que só aquelas pessoas? Esse milagre não foi um milagre público. A gente vê uma outra ressurreição que foi bem pública, que foi a ressurreição de Lázaro, muito tempo depois, logo antes da morte de Jesus. Inclusive, foi um dos eventos que acelerou a morte de Jesus, a condenação de Jesus, foi a ressurreição de Lázaro, porque foi uma ressurreição muito pública. Então, nesse ponto do ministério de Jesus, ele não podia fazer uma ressurreição tão pública, porque senão o ministério dele ia ser encurtado. Então, a gente não tem a história de Lázaro aqui no Evangelho de Marcos, mas tem em outros evangelhos, então você também pode procurar. Mas Jesus fez aquele milagre só para aquele grupo restrito. Jairo era um dos maiorais da sinagoga e ele precisava, se ele queria realmente acreditar em Jesus, ele precisava ver Jesus em ação. Então Jesus faz esse milagre na frente de Jairo por causa de Jairo. E ele também faz esse milagre com 3 dos seus 12 discípulos, Pedro, Tiago e João, porque esses 3 discípulos eram os discípulos que iriam depois liderar a missão da igreja primitiva depois que Jesus morresse. Então eles tinham grande responsabilidade, por isso eles receberam mais luz. Eles eram parte dos discípulos que eram mais próximos de Jesus e que acompanharam várias coisas exclusivas que só eles acompanharam.
João tinha um relacionamento muito próximo, ele era o discípulo amado, e esse grupo de discípulos também acompanhou a transfiguração de Jesus mais para frente, quando Jesus revela toda a sua glória para os discípulos. Por quê? Porque eles tinham uma grande missão. Grande missão, grande responsabilidade. Mais luz, mais responsabilidade. Lembra? Aquele que tem, você receberá mais, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ou seja, esse conhecimento extra que eles estavam tendo, essa revelação extra de quem era Jesus, iria então auxiliar para que eles frutificassem mais ainda na missão deles.